Em comemoração aos 15 anos do final do mangá de Zatch Bell, no início do ano de 2022, foi anunciado pelo autor da obra uma continuação para a história, uma nova serialização no universo da obra com o nome de Kondiki no Gash 2, sendo lançado o primeiro capítulo em março desse ano. Essa história se passa muitos anos depois do final da história principal e veio com uma pegada muito mais violenta visualmente do que a gente estava acostumado, além do primeiro capítulo ter chegado já com os 2 pés na porta dizendo que o Zatch, o protagonista da série, foi morto. Como assim? Ficou curioso para saber o que tá acontecendo nesse novo mangá? Então já manda um zaqueruga no botão do like e do inscreva-se. Lembrando que se você não sabe como terminou a série original, tanto o final do anime quanto o do mangá, que tiveram finais diferentes, tem mais vídeos de Zatch Bell aqui no canal para te ajudar a entender tudo, mas pode ficar tranquilo, assiste esse vídeo até o final que vai aparecer na tela para você assistir os anteriores que foram lançados aqui no canal, beleza? Agora vamos pro que interessa, galera. Essa nova história começa com 4 crianças Mamodo, que a gente não faz ideia de quem são, sendo uma delas um bebê ainda e outra parecida com um cachorro cheio de ferimentos ambos fugindo de outro Mamodo. Esse Mamodo que tá perseguindo eles tem uma aparência mais velha e no meio da perseguição ele joga um pedregulho numa das crianças que estava fugindo, quebrando o seu braço e derrubando ela. Nessa hora, um outro Mamodo criança grita o seu nome, que agora sabemos ser Zilly. A perseguição para por um momento e o Mamodo, com aparência de adulto, pergunta para uma das crianças se ele realmente achou que poderia enganar ele, e em seguida revelando o nome de mais uma das crianças, que é Zig. Zig então fala com Zilly que apesar do braço quebrado, ela tinha que continuar correndo porque ela era a única que podia proteger o seu irmão Omo, o bebê que ela estava carregando, e assim eles continuam fugindo. Só que o Mamodo que estava perseguindo ele se irrita e se transforma numa forma monstruosa, extremamente maior, mais musculosa, com 5 braços, com armas nas pontas e com apenas um grande olho. Zilly então olha para essa forma e temos um pequeno flashback mostrando que ela já esteve frente a frente com aquele monstro, mas na ocasião haviam alguns corpos no chão, mortos, de 3 Mamodos que a gente já conhece, o Ren, o Ted e a Cherish. Esses 3 Mamodos foram aliados do Zatch ao longo da Batalha dos Mamodos para decidir o novo rei. Ren, em específico, já tinha uma amizade com o protagonista desde o mundo Mamodo, sendo um dos poucos amigos de Zatch na época, e era conhecido por sua força absurda, mas que não gostava de lutar e era bem gentil. Já Ted e Cherish foram muito importantes, inclusive lá na saga do Faudo. Ted era um Mamodo muito poderoso que tinha como objetivo encontrar sua parceira Cherish, que acabou sendo manipulada através de tortura a ajudar o Zeon, e que também teve um papel fundamental na derrota do próprio Zeon, sendo ela a primeira Mamodo no mangá a acertar um golpe e machucar o Zeon. Mas aparentemente os 3 foram mortos por esse novo vilão. E galera, vale lembrar que até esse momento ninguém tinha sido morto de fato em Zatch Bell até o final da obra principal. O máximo que acontecia eram os Mamodos serem derrotados e enviados de volta para o mundo Mamodo. Agora voltando para a história, essa tal de Zilly acaba congelando de medo e o vilão ataca eles. Já o Zig grita para ela correr e se põe na frente para enfrentar a ameaça. Só que nesse momento é apresentado um novo elemento na história, que a gente ainda não tem muita informação. O Zig diz: "Nos ajude, Cherish", e puxa da cintura um frasco contendo um cristal. Lembrando que as magias da Cherish eram baseadas em cristais, e ao abrir o frasco ele lança uma das magias da Cherish, e em resposta o vilão abre uma maleta que ele estava carregando e podemos ver 4 desses mesmos frascos, um com um floco de neve, um com uma planta, um com o que parece ser uma chama e por fim um com um raio. Com isso, o frasco do raio, que chamava mais atenção, começa a brilhar e então acontece o inesperado. O vilão
usa uma das magias do Zachi, o Hashirudo, a magia de defesa que devolve os ataques de forma mais poderosa, desse jeito devolvendo a magia da Cherish que Zig lançou e acaba derrubando as 4 crianças. O vilão então ri, se perguntando se aquilo é o máximo que eles conseguiam ir, e logo em seguida fala mais um ataque e diz que eles já eram, já que Zig quebrou a perna no último ataque e não ia conseguir mais fugir. Nesse momento, enquanto o vilão estava prestes a dar o golpe final e dizendo que ali seria o fim da sua caçada aos Mamodos, Zig se levanta com muito esforço, puxa um papel do bolso e entrega para Zilly e fala para ela encontrar o humano desse papel, que tinha escrito o nome de Kyomaru, o parceiro do rei. Com isso, o vilão finalmente ataca e Zig, sem poder fazer nada, recebe o golpe que corta ambos os seus braços e seu corpo ao meio, a cena mais violenta de toda a história. Mas enquanto seu corpo cai, ele esboça um leve sorriso e comenta que já ouviu histórias sobre isso, que é algo que nunca tentou antes e não tinha garantia de que ia funcionar, mas que seria um milagre e que só poderia acontecer uma vez. Com isso, o seu braço decepado começa a se mexer sozinho, sem nenhuma explicação aparente. Talvez a explicação para isso seja que o corpo dos Mamodos tenha uma composição diferente dos humanos e com isso ele foi capaz de fazer isso? Provavelmente. No fim, o braço vai até uma máquina que estava ali presente e nisso o vilão se pergunta sobre os braços do Zig estarem mexendo naquele dispositivo bizarro e o que ele faria, se era uma arma, uma bomba ou algo assim. Então a máquina começa a brilhar e com a última frase de Zig, nós Mamodos não vamos perder, é mostrado a máquina por inteiro, uma máquina bem parecida com a que ficava no coração do Faldo, que permitia o seu transporte entre o mundo Mamodo e o mundo dos humanos, e num clarão de luz as crianças somem. Logo em seguida, ao lado do vilão, aparece outra criança, a qual aparenta ser a parceira do vilão e é chamado de Gil. Esse Gil então usa uma magia para iluminar todo o lugar e eles parecem estar numa câmara enorme cheia de máquinas e dispositivos. O vilão inicial então volta para sua forma humanoide e se pergunta o que é aquele lugar estranho e fala que os pirralhos estão longe de serem encontrados. Gil então fala que talvez eles tenham escapado para outro lugar. Nisso ele puxa o que parece ser um pequeno caderno e diz que de acordo com aquilo eles estão num prédio que pertence a um Mamodo chamado Léo, aquele que foi o primeiro dono do Faldo e que o seu pai mandou o Faldo para o mundo humano, o que explica todos aqueles dispositivos. O vilão então manda Gil perguntar para eles para que serve esse dispositivo bizarro e Gil então responde para ele não lhe dar ordens, mostrando que eles estão numa relação de igualdade, mas que faria eles falarem. E nesse momento não é explicado quem são eles, no fim das contas, mas muito provavelmente devem ser outros Mamodos que talvez tenham sido capturados e usados como reféns e que eles estão tentando obter respostas. De qualquer jeito, o vilão então finaliza falando que não importa para onde eles corram, a sua missão é exterminar todos os Mamodos da existência, o mesmo objetivo de Clear Note, o vilão final do primeiro mangá. Nisso, a cena corta para um lugar calmo à beira de um rio com algumas árvores, onde as crianças aparecem agora no mundo humano. Zilly, agora já mais calma, se alivia ao ver que Omo, o Mamodo bebê, e Mippy, o Mamodo cachorro estranho, estão com ela, mas ela logo se desespera ao perceber que também ao seu lado está o torso de Zig, agora completamente morto. E isso é chocante, galera, porque essa é a primeira morte que é mostrada pra gente em toda a obra. No caso, o negócio tá ficando dark de verdade, o autor percebeu que o público dele não é mais criança. Mas voltando, depois de Zilly fazer um enterro improvisado com o que restou do corpo de Zig e de fazer uma tala improvisada para o seu braço quebrado, ela segue com Omo e Mippy para a cidade mais próxima à procura de Kyomaru, seguindo o pedido final de Zig. Chegando lá, eles descobrem que estão em algum lugar do Egito, apesar de não entenderem isso já que não conhecem nada do mundo humano. E depois de um bom tempo pedindo informação sobre um tal de Kyomaru para as pessoas na rua e pedirem também por comida por causa da fome, mas sem sucesso, eles acabam tendo dificuldade de ficar em alguns lugares, já que algumas pessoas começaram a chamar o Omo
de monstro por ele ter o rosto meio deformado e são expulsos de alguns lugares. E com a notícia se espalhando de uma garotinha que perguntava pra tanta gente por uma pessoa em específico, vemos um jovem rapaz que ouviu sobre isso indo atrás de Zilly. E quando acha eles, ele pergunta se estão procurando um tal de Kiyomaru. Zilly, na inocência, diz que sim, e então o rapaz fala que o conhece e pede para seguirem ele. E nisso, Zilly se empolga e fica extremamente animada com a possibilidade de achar o Kiyomaru. Só que chegando no lugar, vemos um prédio qualquer numa área que parecia mais abandonada, mais afastada. E nisso, a gente descobre que, na verdade, o rapaz de antes era apenas um olheiro e que ele levou a Zilly para um grupo de traficantes de crianças que planejam vender Zilly como escrava e descartar o bebê Olmo. E depois de um breve confronto entre eles, surge do nada o vilão lá do início dessa história, completamente transformado e assustando os caras que foram pra cima deles, ficando apenas as crianças. Zilly, numa tentativa desesperada de proteger o seu irmão, tenta atacar o monstro da forma que pode, arremessando pedras, tentando bater com os canos, mas sem sucesso. No fim, ela acaba apanhando até quase não conseguir se levantar, mas mesmo assim ela se levanta e fala que vai lutar, porque não importa o quanto ela chore ou grite, não tem mais ninguém por perto. Ela diz que Ted, Cherish, Ren, Zig e que até o próprio rei estão mortos. Isso mesmo, galera. Ela diz que Zat, o protagonista, foi um dos que morreram nesse meio tempo e que por isso, em meio a gritos desesperados, ela fala que a única que pode proteger o Olmo é ela. Mas de repente uma mulher aparece, essa que foi uma das pessoas pra quem a Zilly tinha perguntado por Kiyomaru mais cedo e ajuda a Zilly a fugir, falando que eles precisavam escapar enquanto Kiyomaru segurava eles. E é nesse momento, galera, que vemos ele, o homem, de frente para o monstro com uma aparência muito mais adulta, encarando o vilão, finalizando assim o primeiro capítulo da continuação de Zatch Bell. A pergunta que todo mundo tá se fazendo agora é: quanto tempo se passou desde então? E galera, a gente não sabe ainda quanto tempo exatamente se passou dentro do universo da obra, desde o final, no caso do mangá, até o início dessa continuação, mas uma das possibilidades é que tenham passado os mesmos 15 anos que se passaram aqui na vida real. E caso seja isso, atualmente o Kiyomaru teria os seus 30 anos de idade, o que explicaria inclusive a sua aparência bem mais adulta e também o fato dele ter sido citado como professor no segundo capítulo, mas isso ainda não foi confirmado. De qualquer forma, já no segundo capítulo é mostrado o Kiyomaru lutando contra o vilão que agora descobrimos se chamar Wake. Claro que ele não conseguia fazer muita coisa em relação aos ataques, né? Até porque o Kiyomaru não é um Mamodo, mas com o uso da sua resposta rápida, que agora parece estar completamente dominada, ele consegue desviar e lidar com os golpes desse Wake com certa facilidade, conseguindo atrasar ele o máximo possível para que Zilly conseguisse fugir. E que história é essa de resposta rápida, Bruno? Como que porra é essa? Isso foi porque você pulou os vídeos anteriores da playlist de Zatch Bell aqui no canal. Então, terminando aqui, vai aparecer na tela para você clicar e poder assistir. Pode ficar tranquilo que lá nesses vídeos eu explico direitinho e você vai ficar por dentro que a habilidade ocular é essa. Enquanto a batalha acontecia, o Kiyomaru tenta arrancar respostas do Wake sobre quem ou que ele era, já que ele despertou em Kiyomaru um sentimento diferente dos outros Mamodos, como se ele fosse uma entidade completamente desconhecida. O Wake então responde que não sabe exatamente o que ele é e nem mesmo como explicar isso, mas que é apenas para chamá-lo de Wake, que foi o nome dado a ele pelo seu cartão. E nessa hora, no fundo, a gente vê uma cena de uma figura misteriosa mexendo numa parede cheia de cartões. E logo depois de falar isso, o Wake se enfurece completamente e ataca ainda mais rápido, finalmente acertando em cheio o Kiyomaru e o jogando pra longe. Nisso, o Gil, que estava ali do lado observando a luta, pergunta se o Kiyomaru não foi um dos parceiros dos Mamodos na batalha para decidir o rei por causa da quantidade de informação que o Kiyomaru sabia sobre os Mamodos. Isso revela que o Wake aparentemente não sabia nada sobre aquela batalha, ou seja, talvez ele tenha sido criado recentemente como, quem sabe, um Mamodo artificial ou um ser
artificial, assim como foi o Faldo lá na primeira história do mangá, mas o Kyomaru ignora isso e revela ter sido sim parceiro de Zachi, o rei Mamodo. O Eiji então comenta que agora faz sentido ele não ter se assustado já que ele passou por coisa pior, mas fala que tem más notícias para o Kyomaru e revela para ele que Zachi está morto, que desistiu, abandonou o seu povo e os deixou para morrer. E com isso, vemos a imagem do Palácio Real dos Mamodos completamente destruído e vazio. Kyomaru se enfurece e fala que Zachi nunca faria isso. O Eiji então ri e diz que se não acredita, então é para ele testemunhar a realidade e sucumbir ao desespero e mais uma vez puxa a sua maleta e usa mais uma magia do Zachi, dessa vez o Zakeruga. Kyomaru, apesar de ter ficado com lágrimas nos olhos, consegue pensar friamente numa forma de usar o Zakeruga para que os vilões pensassem que ele morreu e assim conseguir fugir. E ele consegue isso com a ajuda de Mip, o Mamodo, cachorro que ainda estava por perto e que acabou salvando o Kyomaru. Nisso, os vilões começam a pensar em como vão achar as crianças que a essa altura já tinham fugido de carro, terminando então o segundo capítulo com o Kyomaru agradecendo o Mip e falando que sabe que Zachi nunca abandonaria o seu povo. Agora, galera, tem uma pequena teoria sobre o que poderia ter acontecido para justificar essa tal morte do Zachi, que muito provavelmente é mentira, né? O que provavelmente não aconteceu até porque o nome do Zachi ainda tá no título do mangá. E considerando que o Eiji usou como prova da morte do Zachi sua magia naquele frasco estranho, que a gente ainda não sabe, inclusive, muito sobre, dá pra imaginar que para ter a magia de alguém naquele frasco, um Mamodo, ele precisa estar morto, já que vimos o Ziggy usando a magia da Cherish. Então poderia ser que quem morreu na realidade foi o Xion, no lugar do Zachi, até porque, além de serem gêmeos, ambos tinham as mesmas magias, o que explicaria a magia roubada no frasco. E outra coisa, como a existência do Zachi foi escondida pelo antigo rei na história original, faria sentido os Mamodos comuns não saberem do fato do Zachi ter um irmão gêmeo, e isso explicaria o porquê de todos acharem que ele está na verdade morto, e de quebra justificaria ele acabar estando vivo e assim dando sequência à história daqui pra frente, em algum momento ele voltando a aparecer. E por fim, tem alguns pontos importantes que dá pra tirar da história até agora. A gente viu que se passaram alguns anos desde o primeiro mangá dentro da história e principalmente que a história tá bem mais pesada do que antes, bem mais violenta, além da introdução de um novo sistema de poder utilizando aqueles frascos para conseguir armazenar as energias, as magias dos Mamodos. E os vilões, que parece que não são exatamente Mamodos, pelo menos não normais, talvez artificiais, e por fim, parece que aquele bebê Omo pode ter alguma importância maior na história. Galera, e se você não sabe como terminou a história original tanto do anime quanto do mangá de Zatch Bell, que tiveram finais diferentes, o seu dever, a partir de agora, o seu dever de casa é se inscrever no canal, porque tem mais vídeos de Zatch Bell sendo programado para ser lançado aqui no canal, e a partir de agora conferir os 2 últimos vídeos de Zatch Bell que vão aparecer na tela para você clicar e assim poder ficar por dentro de como terminou a história original. Beleza? Até a próxima. Tchau!